Ninguém gosta de ser o portador de más notícias. É, aquela sensação clássica de frio na barriga, sabe? O coração acelerado. Exato. A vontade de adiar uma reunião o máximo possível ou, até torcer para que o problema simplesmente desapareça magicamente por conta própria. O que, convenhamos, nunca acontece. Nunca. A realidade nua e crua é que as coisas dão errado. Projetos falham, prazos são perdidos, servidores caem. É inevitável. Pois é. Então a questão central não é se vamos enfrentar crises, mas como lidamos com elas. E se a forma como comunicamos o problema for, na verdade, a chave para a sobrevivência de um projeto ou até mesmo de uma organização inteira. Essa é a grande premissa. Bem-vindos e bem-vindas à nossa imersão profunda de hoje. O nosso objetivo agora é explorar exatamente isso. A arte e a ciência de comunicar más notícias sem destruir o moral de uma equipe e, claro, sem criar um pânico generalizado. E para guiar essa nossa análise, nós temos em mãos um material incrivelmente pertinente. Sim, são as notas e reflexões de um módulo focado em persuasão e presença para gerentes de projetos de programação. Mais especificamente, nós estamos mergulhando na 3ª semana desse material. Que é a parte que joga luz sobre a inteligência emocional e a comunicação de crises. Exatamente. A missão aqui não é apenas aprender a relatar que o barco está afundando, né? Mas sim compreender como comunicar isso de uma forma inteligente, estratégica e empática. Para permitir uma recuperação rápida depois que a pior parte da tempestade passar. Isso. E para dar o pontapé inicial, tem uma história real de mais de 2 décadas atrás que serve como laboratório perfeito para tudo isso. Refiro-me ao infame bug do milênio. O famoso Y2K. Aço de armazenamento naqueles computadores antigos. Porque a memória era caríssima na época. Muito cara. Então os desenvolvedores que programavam em linguagens como o COBOL usavam apenas 2 dígitos para registrar o ano. Em vez de 1999, o sistema registrava apenas 99. E isso funcionou sem problemas durante décadas. Mas o grande terror global era o que ia acontecer quando o relógio batesse meia-noite do dia 31 de dezembro. A entrada no ano 2000. Porque o ano 00 seria lido pelos computadores como o ano de 1900. O medo era de um colapso em cascata, sabe? Registros bancários, tráfego aéreo, infraestrutura farmacêutica. Tudo poderia simplesmente voltar no tempo e parar de funcionar. Certo. Vamos desvendar isso. Como exatamente essa crise global se desenrolou em um nível mais focado, na experiência documentada nesse nosso material? É um ponto de partida excelente, porque ilustra perfeitamente como um problema puramente matemático e de código se transforma em um pesadelo de relações humanas. Com certeza. O autor dessas notas de projeto estava atuando diretamente na força-tarefa do governo federal dos Estados Unidos para o bug do milênio. No olho do furacão? Totalmente. Mas o escopo do trabalho dele era muito específico e delicado. Envolvia trabalhar em conjunto com as tribos indígenas americanas e com as comunidades locais. E onde estava o grande risco aí? Administravam os seus próprios e complexos sistemas de bem-estar social. E a infraestrutura que sustentava tudo isso era... Mainframes rodando COBOL, exatamente como sistemas estaduais e federais. O risco técnico era idêntico. Se as datas virassem para 1900, os cheques de assistência não seriam emitidos. Registros de saúde seriam perdidos e pessoas reais em situações de vulnerabilidade ficariam sem suporte da noite para o dia. Mas a parte técnica era só a ponta do iceberg, não era? Ah, sim. Havia um risco institucional e burocrático gigantesco operando nos bastidores. Pera, então, além da possibilidade de os computadores simplesmente apagarem registros vitais, existia uma camada política piorando a situação. Exatamente. Havia uma legislação federal em vigor que permitia às tribos indígenas americanas, a qualquer momento e a seu critério, simplesmente devolver a administração dos sistemas. Devolver para quem? Para os governos estaduais e para o governo federal. Nossa. Imagine o cenário. O governo federal já estava em uma corrida contra o tempo, sobrecarregado, tentando evitar que seus próprios sistemas entrassem em colapso. A última coisa no mundo que eles precisavam era herdar dezenas de sistemas locais independentes. Com lógicas próprias,
a poucos meses da virada do milênio. Seria a receita para uma falha catastrófica garantida em nível nacional. Uma bucha gigantesca. Gigantesca. Portanto, o verdadeiro objetivo da comunicação não era apenas ensinar como atualizar o código. O desafio era evitar a todo custo que as lideranças dessas tribos entrassem em pânico e devolvessem a batata quente para as mãos do governo. Isso parece uma daquelas situações em que qualquer palavra mal colocada pode implodir tudo. Sem dúvida. Porque se a comunicação for branda demais, tipo, pessoal, tá tudo sob controle, não se preocupem, Eles não fariam as atualizações necessárias e o sistema cairia de qualquer jeito. mas por outro lado, se a comunicação fosse alarmista demais, destacando o tamanho real do buraco negro, o pânico tomaria conta. Eles acionariam a cláusula legal, devolveriam os sistemas e o governo federal entraria em colapso. Como se calibra uma mensagem no meio de um fogo cruzado desses? Foi um ato de puro malabarismo comunicacional. A mensagem precisava ser cirúrgica. Qual foi a abordagem? Eles tinham que transmitir a seguinte ideia: vocês devem sim se preocupar, este é um problema sério e vocês precisam tomar precauções imediatas, mas, prestem atenção, não será o fim do mundo. Uma abordagem bem equilibrada. E a mensagem continuava com: nós estamos lidando com isso em parceria com vocês. E se os passos de preparação forem seguidos, o problema não derrubará os sistemas locais. Era preciso injetar a dose exata de urgência para motivar a ação, mas fornecer uma rede de segurança emocional ao mesmo tempo. Exato! A garantia de que havia um plano viável era o que impedia o abandono dos sistemas. O que é fascinante aqui é como uma simples falha técnica, 2 dígitos de código. sim, uma limitação de 2 parcos dígitos inventada décadas antes, forçou uma negociação complexa sobre comportamento humano, controle de ansiedade coletiva e confiança em instituições. O código era apenas o gatilho. O trabalho monumental era gerenciar a reação humana a esse gatilho. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Nós entendemos o cenário histórico, mas como aplicamos isso hoje? É a grande questão. Porque o pânico, a desinformação e os rumores continuam sendo o grande problema quando algo dá errado. Com certeza. Imagina um cenário moderno. Uma grande empresa de tecnologia onde os servidores em nuvem caem durante o lançamento de um produto crucial. Ou uma startup onde o banco de dados principal é corrompido. Eu entendo que a equipe de engenharia precisa consertar o código, mas como a liderança evita o caos absoluto? Como estancamos aquele fluxo de rumores de corredor que destrói o moral antes mesmo de o problema ser resolvido? Para combater o vácuo de informações, a gente precisa de âncoras. Porque na ausência de fatos, as pessoas sempre inventam os piores cenários possíveis. O famoso rádio peão. Isso mesmo. E as anotações do módulo resgatam uma das ferramentas jornalísticas e investigativas mais clássicas que existem, os famosos 5 Ws e 1 H. Vendo em inglês, certo? Sim. What, why, when, where, who e how. Ou seja, o que, por quê, quando, onde, quem e como. É uma estrutura bem sólida. Durante um desastre, seja ele um servidor em chamas ou um erro de cálculo que custou milhões, a primeira vítima é sempre a clareza. Há e-mails frenéticos, mensagens no chat da empresa, pessoas correndo de um lado para o outro. Essas 6 perguntas são o antídoto imediato contra a ambiguidade. Conseguir a informação correta, empacotá-la usando essa estrutura limpa e transmiti-la pelos canais certos. Para as pessoas certas. Exatamente. Isso é o que interrompe a queda livre. Tira a equipe do modo de pânico reativo e a coloca no modo de planejamento e resolução. Isso faz um gancho perfeito para um conceito mais profundo que o material chama de tríade da compreensão. A Understanding Triad. Porque apenas despejar dados frios em um e-mail com marcadores não significa que as pessoas realmente absorveram a gravidade da situação. Informação crua não é compreensão. A tríade parece focar na digestão dessas informações em 3 grandes baldes. O primeiro pilar é o quê? O que aconteceu exatamente? O que estamos fazendo neste exato milissegundo para conter os danos? E o que vai acontecer no próximo passo? É estabelecer a realidade dura e inegável dos fatos, para que todos partam da mesma premissa. O segundo pilar é o como. Como fomos parar nessa situação? Como vamos mitigar os danos colaterais a curto prazo? E como vamos construir a ponte que nos levará de volta à normalidade? Perfeito.
E aí chegamos ao terceiro pilar. Que eu diria ser o teste de fogo para a verdadeira inteligência emocional de quem lidera. O porquê. Explicar por que a falha aconteceu é o básico da investigação de incidentes. Mas o pulo do gato aqui é focar no futuro. As pessoas precisam visceralmente entender o porquê das próximas ações que estão sendo exigidas delas. Por que precisamos adotar esse novo protocolo de segurança, burocrático e irritante? Por que vamos ter que trabalhar no final de semana para refazer essa base de dados? Quando uma crise explode e a liderança simplesmente baixa um decreto sem explicar a razão fundamental... A equipe cruza os braços mentalmente. Exato. A resistência, a ressentimento. Para que as pessoas se tornem aliadas na mitigação do desastre, elas precisam ver a conexão lógica. Elas precisam entender por que esse esforço extra é a única rota de fuga segura para que a vida volte ao normal. É a diferença entre ser tratado como uma engrenagem e ser tratado como um parceiro na solução. Se eu entendo que a nova regra de verificação dupla no código é chata, mas é o que impede a empresa de falir, eu adoto a regra sem reclamar. Faz todo sentido. Mas vamos avançar o cenário. A crise já estourou, o erro já atingiu o cliente, a má notícia já foi dada. A poeira está começando a baixar. O material propõe um caminho de 4 passos cruciais para a reconstrução após o desastre. E eu confesso que o primeiro passo me chamou muita atenção por ser quase um tabu corporativo. Qual é o ponto de partida? O primeiro passo é reconhecer totalmente os impactos negativos. E a palavra-chave aqui é totalmente. Isso exige uma vulnerabilidade e uma franqueza que vão contra tudo que o instinto corporativo nos ensina. Mas sendo o advogado do diabo aqui, reconhecer abertamente toda a extensão do desastre não vai causar exatamente aquele pânico que tentamos evitar? É uma preocupação comum. A tendência humana padrão, o nosso mecanismo de defesa profissional, é tentar encobrir a falha. Pense naquele clichê clássico do desenvolvimento de software. Alguém faz um deploy na sexta-feira às 5 da tarde. Quebra o ambiente de produção. Desliga o celular e reza para que ninguém perceba até a segunda-feira de manhã. Ou, quando o erro é descoberto, a liderança solta aquela nota oficial cheia de jargões, dizendo que tiveram uma leve instabilidade sistêmica. Quando, na verdade, os dados de milhares de clientes vazaram. Nós somos treinados para suavizar o golpe. É um reflexo de sobrevivência, sem dúvida, mas é um reflexo incrivelmente destrutivo a longo prazo. Por quê? O argumento aqui é que a luz do sol é o melhor desinfetante. Tentar esconder, dourar a pílula ou minimizar o estrago destrói instantaneamente o ativo mais valioso de uma equipe. A confiança. A sua equipe sabe quando as coisas estão muito ruins. Os seus clientes também sabem. Se você age como se o impacto não fosse grave, eles não acham que a situação está sob controle. Eles acham que você é incompetente por não ver a gravidade ou mentiroso por tentar escondê-la. É pesado. Você simplesmente não pode consertar o que se recusa a admitir que está quebrado. Expor o problema à luz do dia em sua totalidade é o que dá credibilidade à liderança para liderar a recuperação. E isso nos obriga a dar o segundo passo, que é validar as percepções das pessoas. E aqui, saímos um pouco da engenharia de processos e entramos de cabeça na psicologia, não é? Sim, porque as crises deixam cicatrizes. Elas não envolvem apenas servidores reiniciando ou prazos sendo ajustados. Envolvem emoções reais. Frustração, raiva e exaustão. Imagine uma equipe que passou os últimos 3 meses fazendo horas extras, sacrificando o convívio com a família para entregar um projeto. E no dia do lançamento, uma decisão errada da diretoria faz tudo ir por água abaixo. Haverá muita dor emocional em torno desse evento. Se quem gerencia o projeto chegar na segunda-feira apenas com uma planilha nova e ignorar o fato de que a equipe está devastada, esse plano técnico brilhante já nasce morto. Validar a percepção significa olhar nos olhos da equipe e dizer: eu sei que vocês estão exaustos, eu sei que é incrivelmente frustrante ver o trabalho duro de vocês não funcionar como planejado. Vocês têm todo o direito de estar com raiva. Reconhecer a emoção desarma a defensividade. Isso faz todo sentido, porque limpa o ar.
tira aquele elefante gigante da sala e prepara o terreno para o terceiro passo. As chamadas conversas cruciais. Mas para que essas conversas honestas aconteçam, é preciso haver o que chamamos de segurança psicológica. Fundamental. E eu achei a analogia que o material usa para explicar a importância dessas conversas absolutamente brilhante. Pode explicar como funciona a metáfora do quebra-cabeça? Claro. Pense em um acidente de trânsito em um cruzamento movimentado. Certo. Se você entrevistar 4 testemunhas que estavam em 4 esquinas diferentes, você ouvirá 4 histórias distintas. Ninguém está mentindo. Exato, eles apenas viram o evento de ângulos diferentes. Em um desastre corporativo ou na falha de um projeto, a dinâmica é a mesma. Cada pessoa envolvida segura apenas uma peça do quebra-cabeça do que realmente deu errado. O engenheiro de banco de dados viu um pico de uso de memória. O profissional de atendimento viu um aumento nas reclamações sobre lentidão. E o gerente de contas viu o cliente principal ameaçar cancelar o contrato. O problema é que, muitas vezes, a liderança tenta diagnosticar a crise baseada apenas na sua própria peça do quebra-cabeça. Ou seja, tentam adivinhar a imagem completa olhando para uma pecinha só, o que é garantia de tomar a decisão errada no momento de consertar. Exatamente. As conversas cruciais servem para colocar todas essas peças em cima da mesa. Precisamos criar um ambiente onde as pessoas não tenham medo de represálias ao contarem as suas versões da história. A intenção é sobrepor e conectar essas diferentes perspectivas, cruzar os dados da engenharia com a experiência do atendimento ao cliente. Para finalmente mapear a imagem tridimensional de tudo o que levou à falha. Sem essa coleta de narrativas isoladas, qualquer plano de recuperação será baseado em suposições e não na realidade. O que tira um peso enorme das costas de quem lidera o projeto. A pressão de ter que saber tudo e ter todas as respostas no meio do caos simplesmente desaparece. A busca pela verdade se torna um esforço colaborativo de detetives. E essa colaboração nos conduz diretamente ao quarto e último passo: inclusão e escuta. Mas as anotações usam um termo muito particular aqui. Sim, foge um pouco daquele jargão corporativo batido de que temos que ouvir mais. O termo usado é escuta ostensiva. Ostentatious listening. Isso soa como algo bem mais ativo do que apenas balançar a cabeça e murmurar aham enquanto mexe no celular. Como a escuta ostensiva se manifesta na prática em uma sala de reunião depois que o projeto afundou. A escuta ostensiva é quase uma performance de atenção plena, desenhada para provar aos presentes que a voz deles importa. É ouvir de forma profunda. Ativa e fisicamente visível. Ninguém na sala pode duvidar de que sua contribuição está sendo considerada. Como se gerencia isso? Na prática, tem muito a ver com a dinâmica de poder nas reuniões. Em retrospectivas de projetos que falharam, é comum que a conversa seja monopolizada pela pessoa com um cargo mais alto. Ou pela voz mais agressiva da sala. A escuta ostensiva envolve a gestão rigorosa da alternância de turnos na conversa. É o líder intervir e dizer: João, a sua perspectiva sobre o back-end foi muito clara, obrigado. Mas agora precisamos ouvir a Maria, da equipe de qualidade. Maria, como isso impactou seus testes? É convidar de forma explícita e intencional cada membro a contribuir não apenas com queixas, mas com opções e ideias para seguir em frente. Se conectarmos isso ao panorama geral que o curso propõe, a mensagem é profundamente humanista. Como assim? Gerenciar projetos de tecnologia ou de qualquer outra área não é apenas sobre otimizar cronogramas, delegar tarefas ou garantir que o código compile sem erros. A verdadeira gestão surge nos momentos de ruptura. Acima de tudo, a habilidade de gerenciar o impacto psicológico e emocional nas pessoas quando o cronograma vira pó e o código falha miseravelmente. Então, o que tudo isso significa para nós no dia a dia? É hora de amarrar as pontas. Fazendo uma recapitulação rápida e prática da imersão profunda que fizemos hoje. Nós começamos voltando no tempo, analisando o cenário de tensão quase apocalíptica dos mainframes COBOL na virada do milênio. E o risco real de um colapso nos sistemas de assistência social das tribos americanas. Descobrimos que o desastre iminente ali não seria causado pelos computadores, mas sim pelo pânico e pela falta de confiança que poderiam levar a decisões governamentais precipitadas. E a partir desse evento histórico fascinante, nós extraímos ferramentas contemporâneas
e altamente aplicáveis. Vimos como 5 Ws e um H são o bote salva-vidas no mar da desinformação. E como a tríade da compreensão, especialmente o porquê das coisas, é o que engaja a equipe na solução. Mas, acima de tudo, exploramos os passos incômodos, porém necessários, da reconstrução. Porque não importa se o desafio é liderar a construção de um arranha-céu, gerenciar uma startup de tecnologia de ponta ou apenas tentar organizar o fluxo de trabalho de uma pequena equipe de 3 pessoas. Os princípios são os mesmos. A capacidade de não fugir da verdade crua, de validar a dor dos outros sem tentar apresentar desculpas baratas e de criar um ambiente seguro, onde todos possam colocar suas peças do quebra-cabeça na mesa, é o grande diferencial. É o que separa o chefe comum do líder excepcional. São essas práticas que evitam aquela paralisia causada pela sobrecarga de informações, filtrando o caos e permitindo que o grupo foque apenas na reconstrução. Isso levanta uma questão importante, algo que transcende as anotações do módulo e serve como uma provocação para nossa audiência continuar refletindo muito depois desta nossa conversa. O que seria? Os princípios que discutimos hoje nos mostram que a recuperação genuína de uma má notícia exige um esforço doloroso, deliberado e coletivo para juntar as percepções fragmentadas da realidade. Sem dúvida. O material deixa claro que nenhum indivíduo, por mais genial e experiente que seja, consegue enxergar o desastre inteiro sozinho. Diante desse fato, a gente pode se questionar: Qual é o verdadeiro perigo? será que o verdadeiro perigo nas organizações modernas não é a má notícia em si? O código quebrado, o servidor que cai, a meta de vendas não atingida, o prazo estourado. Tudo isso é absolutamente inevitável na vida corporativa. Faz parte do jogo. Mas talvez o verdadeiro risco que corremos, a semente que gera crises irreparáveis, seja a nossa incapacidade crônica de sentar na mesma sala, baixar nossas defesas e nossos egos, praticar essa tal escuta ostensiva e juntar as peças do quebra-cabeça antes de tomarmos decisões precipitadas. Nossa, isso é muito real. Fica a reflexão de como a ausência de coragem para encarar a verdade e ter conversas cruciais é o que, no fim das contas, transforma pequenos incidentes de percurso em tragédias organizacionais permanentes. Uma reflexão cirúrgica. Quando fugimos do desconforto inicial de comunicar e enfrentar a realidade, nós basicamente perdemos a nossa única chance de construir uma ponte de volta para a estabilidade. O custo do silêncio e do orgulho é sempre infinitamente maior do que o custo da transparência. Com certeza. Com essa ideia poderosa ressoando, nós encerramos a nossa imersão profunda de hoje. Foi uma investigação incrível ver como um dilema técnico envolvendo códigos de 2 décadas atrás nos oferece lições tão cruciais sobre as complexas dinâmicas humanas e emocionais das equipes de hoje. Foi ótimo. Continuem observando com clareza, continuem juntando as peças do seu quebra-cabeça e não tenham medo de ter aquelas conversas cruciais. Até a próxima análise.